Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Natiel Silva de Biologia e eu estou aqui para falar de um assunto importantíssimo, não somente para os vestibulares, mas também para a vida, que é ecologia, especificamente de pirâmides ecológicas. Natiel, afinal, o que é uma pirâmide ecológica? É muito simples. Você já ouviu falar em cadeias alimentares, teias alimentares? Que são relações entre seres vivos, onde um pode servir de alimento para o outro, ou um pode servir de alimento para outros, no caso das teias alimentares. Com certeza você já ouviu falar nisso. E você lembra que cada indivíduo ao longo de uma cadeia, de uma teia alimentar, possui um nível que nós chamamos de nível trófico, possui um papel em uma determinada cadeia alimentar. E as pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas dessas cadeias e teias alimentares. Elas são representações dos níveis tróficos dessas cadeias e teias alimentares. Mas não somente representam qual ser faz parte da cadeia ou da teia, só que também ela apresenta outros parâmetros. Ela indica outras variáveis, como número de indivíduos, quantidade de biomassa e quantidade de energia em cada nível trófico da cadeia alimentar. Por isso que nós chamamos de pirâmides ecológicas e representamos elas através de retângulos sobrepostos, formando mesmo um aspecto piramidal. Mas, Natiel, uma pirâmide ecológica, se ela é uma sobreposição de retângulos, o primeiro, a base, representa quem? Meus amigos, toda a cadeia alimentar inicia como produtor. Então, as pirâmides ecológicas terão como base sempre os produtores, o primeiro nível trófico. Não tenha medo, não tenha dúvida disso. A base de uma pirâmide é o primeiro nível trófico, é o produtor. Então, o segundo degrau da pirâmide é o segundo nível trófico, o consumidor primário. O terceiro degrau da pirâmide é o terceiro nível trófico, ou seja, consumidor secundário. E assim sucessivamente. Só que além de indicar qual ser está presente na cadeia ou na teia, as pirâmides também indicam algumas variáveis, como eu falei agora há pouco. A pirâmide de números indica a quantidade de organismos em cada nível. Por exemplo, existem 100 árvores, 50 herbívoros, 20 carnívoros. Perceba então que eu disse quais são os seres que compõem aquela cadeia e a quantidade de cada um em seus níveis. 100 árvores, 50 herbívoros, 30, 20 carnívoros. Então eu tenho aí 3 níveis tróficos representando uma pirâmide de números. Natiel, sempre é assim, do maior para o menor? Não. A pirâmide de número pode ser do maior para o menor, do menor para o maior. Tem um efeito sanfona alternado. O que importa é que eu represente o número de indivíduos. Eu posso ter uma árvore, então a base é um organismo. Nessa uma árvore eu tenho 10 macacos, perceba que já aumentou o degrau. E nesses 100 macacos eu tenho 100 pulgas. Então perceba que eu tenho uma pirâmide invertida. A base é menor do que o topo. O que não pode mudar é o quê? A base é o produtor. Se ela é maior ou menor, tanto faz. O que importa é que a base seja o produtor. Tudo bem? Na chave, a pirâmide de biomassa indica a biomassa acumulada em cada nível trófico, a matéria seca, a matéria incorporada por cada nível trófico. E geralmente a pirâmide de biomassa é maior no produtor, pois afinal são os produtores que produzem a matéria orgânica, e ela vai reduzindo ao longo de cada nível trófico. Ela vai reduzindo ao longo de cada degrau da pirâmide. Com uma exceção, por exemplo, no caso de cadeias alimentares aquáticas, onde o fitoplâncton, que é o produtor, que é a base da pirâmide, tem uma base menor do que o segundo nível trófico, que é o zooplâncton. Perceba então que eu tenho aí uma inversão nessa pirâmide. Mas geralmente, na maioria dos casos, a pirâmide de biomassa é maior na base e tende a diminuir ao longo da cadeia alimentar, com uma exceção clássica que é essa do fitoplâncton e do zooplâncton. Zooplâncton são animais, ou seja, o segundo nível trófico ou consumidor primário tem mais biomassa acumulada do que o primeiro nível trófico, que é o fitoplâncton, que são os produtores. Guardem essa exceção porque é questão de prova. Tudo bem?
Já a pirâmide de energia, como já o nome indica, fala da quantidade de energia em cada nível trófico. E essa pirâmide de energia, ela é sempre direta, ela não pode ser invertida. Ela é sempre maior na base e vai diminuindo em direção ao topo. Por que a pirâmide de energia é sempre maior na base e vai diminuindo em direção ao topo? Simples, porque a energia diminui ao longo da cadeia alimentar. E esse fato faz com que a pirâmide de energia seja sempre direta, que ela não possa ser invertida. Sempre ela é maior na base e reduz os degraus em termo quantitativo em direção ao topo, porque a energia vai sendo gasta, vai sendo perdida, vai sendo transformada ao longo da cadeia alimentar. Então, o fluxo de energia vai sempre unidirecional, diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Tudo bem? Então, pirâmide de números pode ser direta, invertida, efeito sanfona. Ok. Pirâmide de biomassa, geralmente direta, mas existe um caso de inversão. Pirâmide de energia, sempre direta, nunca invertida, pois a energia vai sempre diminuir ao longo da cadeia alimentar. Ficou claro aí para vocês? Eu fico por aqui então, te deixo um forte abraço. Tchau!